Pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem. Estamos de volta ao meu canal e hoje eu trago a receita de massa de pizza low carb. Então vamos lá aos ingredientes. Nós temos aqui a farinha de amêndoa, nós temos o azeite, fermento biológico seco, o psyllium, farinha de linhaça dourada, sal rosa. Aqui eu tenho alho em pó, cebola em pó, goma xantana, opcional nutricional yeast e fermento químico. Tem também 3 ovos, tá? Eu tenho aqui uma receita com a probabilidade de dar 3 pizzas. E aí a cobertura, o recheio fica a seu critério. Nós vamos utilizar o molho de tomate para poder cobrir a massa da pizza. E depois o recheio vocês criam aí de acordo com a necessidade, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Eu prometi, estamos aqui de volta. Eu coloquei aqui todos os ingredientes secos. Aqui eu tenho a minha farinha de amêndoa, sal rosa. Aqui eu tenho o psyllium. Aqui a goma xantana, psyllium, goma xantana, farinha de linhaça, fermento biológico, fermento químico, tá? E aqui a nutricional yeast, que é uma opção também. E como opção também, o alho e a cebola em pó. Bem pouquinho, tem aqui uma colherinha de café de cada, tá? Então, vai colocar de acordo com a sua preferência. Primeiro, misture toda a farinha, tá bom? Deixe ela bem homogênea. Depois de misturar bem os ingredientes secos, agora é hora de colocar os ingredientes líquidos. O azeite e os ovos. A quantidade, tudo vai depender da quantidade de farinha, tá? Mais ou menos uma média de 200 gramas, um ovo inteiro e uma colher de sopa de azeite. Eu já retorno com a massa. Voltando aqui, essa é a textura da nossa massa, onde você apertando entre as mãos, ela já forma um bolinho, tá? Depois disso aqui, você vai pegar a quantidade desejada para formar o disco da sua pizza. Então, entre duas folhas de papel filme ou papel manteiga, você vai esticar a sua massa, não deixando ela muito fina, tá? Quase 1 centímetro de espessura, de meio a 1 centímetro de espessura. Aqui, aí eu utilizei, mesmo por cima mesmo, abri com um rolinho, viu, gente? Mesmo por cima do plástico, eu já cortei o tamanho da pizza desejado, tá? E daqui é só transferir para a sua assadeira. Você vai transferir o disco para a sua assadeira e pré-assar ele. Daqui a pouco eu volto com ele pré-assado. Vou dar uma dica aqui para você. Eu vou utilizar essa forma de pizza, tá? É uma forma média, tamanho médio. Vou passar a massa para essa assadeira. E depois, para poder tirar sem que ela grude muito, eu vou estar utilizando aqui a folha de papel manteiga, tá? Eu vou colocar aqui uma faixa larga, atravessando a massa de uma ponta a outra, tá? Colocar bem direitinho aqui. Vou colocar a minha assadeira por cima, encaixando direitinho, tá? E vou virar essa parte, vou puxar aqui e virar a massa. Eu tô sem o apoio aqui da minha filmadora, e daqui a pouco eu volto para você ver. A massa esticada, o filme plástico de baixo, e vou virar
Vou puxar o filme. E agora acerto a massa aqui, ó. Eu mantenho essa folha por baixo, que depois de assado facilita para você retirar a massa. E é aquela massa primeira que eu fiz, coloquei para assar. E nesse ponto aqui eu retiro, deixo ela esfriar um pouco, para poder colocar aqui o molho de tomate e depois vou retornar com o recheio da preferência. Então, aqui a massa já pré-assada, não deixa escurecer tanto como aqui, ó, tá? Mas ainda dá para aproveitar. Então, eu vou entrar com o molho de tomate da preferência. Pode ser ao sugo, pode ser aquele só natural, picadinho, tá? Isso fica a teu critério. Então, eu passo uma base do molho, o molho da sua preferência, tá? E vou levar de volta pro forno, por isso que não pode deixar ela assar muito, senão vai queimar. Aí ela vai voltar pro forno, dar uma desidratada e uma saborizada no molho, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com ela finalizada para montar a pizza. Aqui uma das pizzas já montada, no caso aqui ela vai render 6 porções, tá? O queijinho, o tomate, a azeitona, fica a seu critério. Então, pense com carinho na sua pizza